entra no ar o patrão. Gente interessante sempre vem, histórias que prendem a atenção, conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender, com as celebridades te surpreender. Pode Fran, história de vida. Pode Fran, acontecimentos. Pode Fran, no YouTube brilha. Pode Fran, dos melhores momentos. Boa noite, 25 de março, terça-feira. Um dia que pode mudar a sua vida. A minha eu espero que mude, sempre para melhor. Quando eu criei o Podfran, vocês sabem, sempre foi uma vontade de comunicar e dar liberdade de expressão para as pessoas, né? Eu que tinha sido muito tesourada durante 40 anos da minha vida, e a brincadeira do Podfran, pode. Então, você fala o que pode dentro do seu. E de criança eu queria mudar o mundo, tadinha, né, coitada. E com o Podfran, eu fui, aos poucos, entendendo o quanto juntos somos mais fortes e juntos podemos fazer a diferença, seja na vida de uma pessoa, de um grupo, ou de várias pessoas, ou do mundo mesmo, mas a gente sozinho eu sei que não faz nada. É muito importante o dia de hoje, espero que todos escutem o que a gente tem para falar. Primeiramente, quero agradecer esses parceiros que fazem o Podfran existir. Eu sou muito, muito grata. Quero agradecer a R3 por esse estúdio maravilhoso. Quero agradecer BR2W, que vocês sabem que agora a Tata está nos telões da cidade, se achando, né, Rafa? Eles fazem eventos muito grandes aqui na região. A Biotech, serviços de detetização e terraplanagem. Lembrando, gente, prevenção é tudo. E eu estou vendo muito pernilongo na cidade. E isso me preocupa. Eu tomei um banho de repelente, só que não é legal também você ficar tomando banho de repelente, que você está pondo química no seu corpo. Então, vamos limpar a calha, limpar a água parada, limpa a água do vizinho, não briga com o vizinho, tá? Vai lá quietinho, tira a aguinha, porque o ano passado, né, a gente já sabe o sofrimento que foi, e foi nessa época, tá? Eu lembro e eu não quero ter nervoso esse ano. Faz mais de mês que eu estou fazendo essa campanha, viu? Aliás, desde o ano passado. FM Tour, Luquinha Vancini, meu querido Lucas, B12 Design, Buildenk, do Romeu Pompeu, Flow Motion, Academia de Jiu-Jitsu. Quero ver minhas filhinhas lá, mestras. Jet Idiomas, com o Diego Samara, né? Diego, puta professor. Doutora Patrícia Mantovani. Olha quantos parceiros. Impressionante. Doutora Carolina Godoy. Clínica Zucato. O doutor Davi Zucato. Pousada Pitauá. Se algum dia quiser ficar na pousada, tem pousada também. FM Tour, Toninho Tintas, com o querido Elvis, que estará aqui amanhã, ao vivo, com Sérgio Estrada. Vamos falar do segundo encontro do cão pastor da Mantiqueira. Se vocês sabem, aqueles cachorros que ajudam a tocar boi, boiada, cavalo, vai ser um encontro maravilhoso neste domingo no Parque da Cidade, e o almoço beneficente em prol do Lar Dom Bosco. Então, estão todos convidados, vamos lá, vamos almoçar, R$ 40, compra ingresso lá no Elvis, no Toninho Tintas. E
neste sábado... Ai, tem tanta coisa acontecendo, gente. Eu não sei nem se eu tenho roupa para tudo. Neste sábado, lançamento da Gunen. Degustação, 11 horas da manhã. Rafa, você vai? Ou você está fazendo quaresma? Não, Jura? parece que eu bebo mais. Então, a cerveja low carb da EcoBeer, essa parceira maravilhosa, tem aqui, ó. Eu tô fazendo semi-quaresma, então de terça eu não degusto. Então tem todas as cervejas, tem essa maravilhosa aqui, a Mantibeer. O Rafa é mais Mantibeer, né, Rafa? Então tem a água. Olha, gente, e conheçam a loja. Maravilhosa loja, o ar, nossa, geladíssimo. Dá para você provar tudo que você quiser. Bom, agora vamos passar emoções, porque sem emoção não vai. Eu estou com Simão Pedro Chiovetti, deputado Simão Pedro. Hoje minhas filhas falaram assim, nossa mãe, Simão Pedro é um nome tão chique, né? Falei, chiquérrimos. Que nome chique, né, mamãe? 4 vezes deputado estadual, secretário de serviços da cidade de São Paulo entre os anos 2013 e 2016, professor universitário graduado em filosofia, mestre em sociologia e político brasileiro. É membro efetivo das comissões de habitação e desenvolvimento urbano e das atividades esportivas. Zilhões de projetos em andamento. Boa noite, mestre, deputado Simão Pedro, uma honra. Muito bem-vindo. Boa noite, Fran. Boa noite a todos os que seguem o seu Pod Fran. Pode. E uma honra estar aqui, viu? Eu queria muito agradecer o convite e deixar um abraço para todo o povo aqui de Socorro e da região que nos acompanha, né? Estou muito contente de estar aqui no teu programa e poder compartilhar algumas preocupações, algumas iniciativas que a gente tem feito, sempre com o olhar de melhorar, de proteger a vida da população, a natureza e os interesses aqui da nossa região, né? Então, estou por aqui, achei muito bacana essa oportunidade de estar aqui com você. O senhor, eu vou chamar de você com todo respeito, você tem um olhar de muito carinho com a nossa região. Qual a sua ligação com a nossa região? Conta um pouco para a gente, para as pessoas entenderem. Fala, nossa, quem é esse deputado que agora está nos defendendo? Não, eu, em 1995, fui trabalhar na Assembleia Legislativa de São Paulo, a convite de um deputado estadual que tinha sido recém-eleito, tinha participado da sua campanha, Paulo Teixeira. Hoje ele é ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, né? Me chamou para ser chefe de gabinete e descobri que os funcionários da Assembleia tinham uma colônia de férias aqui, né? E a gente sempre, eu com a minha família, eu tinha até, na época só tinha um filho, o Pedro, então a gente ia muito, quando queria tirar um fim de semana de lazer, íamos para a praia e tal. Mas um dia falei com a minha esposa, vamos para Socorro, vamos conhecer. E confesso que virou a nossa cabeça, assim, né? A exuberância da natureza. Há 30 anos atrás, evidentemente, não tínhamos esse desenvolvimento do turismo de aventura, os equipamentos que nós temos hoje, né? Ainda era bastante incipiente, né? Mas me encantou a gente o Rio do Peixe. Na época fui conhecer lá o Monjolinho, que estava iniciando. Então, assim, nossa, aqui tem água, natureza, não é tão longe de São Paulo, 140, 145 quilômetros. Passamos a frequentar aqui a colônia, de vir aqui de vez em quando,
Bom, eu também já conheci algumas pessoas aqui do nosso partido, né? Lideranças. E então passamos a frequentar. Até que um determinado dia eu trouxe um cunhado meu. E a sua esposa, a Inês, a Inês é irmã da minha esposa, Vilma, para dar uma passeada, ficaram lá na colônia conosco. Eles se apaixonaram também, embora já conhecesse de outras passagens, mas se apaixonaram. E o Wagner estava saindo de um emprego e ia receber uma indenização e falou assim: vou comprar um terreno lá em Socorro. Eu falei: mas você tem certeza? Não é longe de São Paulo? Não, não, é lá mesmo e tal. E ele comprou um lote aqui que era um mexerical. Eu falei: nossa, o Wagner tá ficando doido. Mas hoje é uma bela chácara. Então, eles vinham para cá no fim de semana, de vez em quando, a gente às vezes acompanhava. E com a pandemia, meu sogro e minha sogra já eram idosos, então vieram para cá e acabaram decidindo morar aqui, né? Então, a região que eu venho, me refugio, e é evidente que quando a gente vem, sempre procura dar um alô para alguém, participar de alguma atividade que está acontecendo, né? Então eu passei a estudar essa região, passei a entendê-la, a sua dinâmica econômica, política, entender, ajudar algum equipamento público, né? Como por exemplo a Santa Casa. E então assim, é uma região que eu tenho um carinho, que eu tenho uma paixão muito grande. E não vou te esconder que é um dos lugares que eu pretendo, quem sabe uma hora, comprar um terreninho aqui, fazer uma casa e mais para frente vir viver com mais tempo por aqui. Olha, que sorte da gente, que sorte dos socorrenses, que sorte do Circuito das Águas. Tudo isso, a geografia, eu acho que quem nasceu aqui, eu admiro, eu sei tudo que é bom, mas é impactante pela primeira vez essa estrada Bragança-Socorro, essas montanhas. Nossa, foi uma paisagem maravilhosa. Essa estrada, um alto valor paisagístico, né? E aqui também, além da paisagem, evidentemente, a cultura local, né? O museu, a vida das pessoas, a religiosidade, né? O carnaval, né? Eu já participei aqui, já fiquei no palanque, mas também já desfilei em blocos aqui no carnaval, que é um carnaval ainda bem popular, que as pessoas podem participar, né? Não é que nem aquela coisa de São Paulo, do Rio, né? Mas é um carnaval popular, é uma festa gostosa, as pessoas se divertem, né? Então, e as festas religiosas também, né? Então, a cultura aqui é bem tranquila, né? Gostosa, né? Típica do interior de São Paulo, mas aqui misturado com essa exuberância da natureza, das montanhas, dos rios, né? E é algo que nós temos que lutar para preservar, valorizar, preservar e também compartilhar com outros como eu que moro naquele aperto de São Paulo, naquele sufoco todo, né? De barulho, de poluição e tal. Vir para cá é assim, um refresco, né? Uma coisa boa. E evidente que vocês que moram aqui, que produzem aqui, que empreendem aqui, que trabalham aqui, né, podem também se aproveitar desse fluxo, né, que é o setor do turismo, né, turismo. E serviços. Então, não só Socorro, mas tem um potencial ali em Águas de Lindóia, Amparo, Serra Negra, ou seja, é uma região maravilhosa, né? Professor, com a sua visão de sociólogo, nesses 30 anos, porque de 95 são 30 anos frequentando. Você poderia narrar um pouquinho assim do que mudou de lá para cá? Porque eu acho que quem está de fora tem uma narrativa interessante. Sim. Que talvez os socorrenses não... É legal, eu queria saber. Olha, do ponto de vista, eu olho muito, por exemplo, Bragança. Bragança parece que ela está um tanto estática, embora tenha lá o Bragantino já é um clube de bastante tempo e tal, né? Mas ganhou agora com a Red Bull uma relevância, disputando aí entre os 20 melhores times e também projetando a cidade, mas a cidade ali cresceu assim em termos de novos condomínios e tal, né? A Socorro cresceu muito nesses 30 anos.
Talvez eu não tenha dados do quanto cresceu populacionalmente, mas é evidente, né? Novas empresas vieram para cá e principalmente no aprimoramento do turismo, né? O turista que vem para cá hoje, ele tem mais lugares para frequentar, com mais segurança, com mais profissionalismo. A rede de restaurantes muito mais sofisticadas, né, em termos de gastronomia. Olha o caso da bebida, da cerveja, do chopp, né? A gente tinha lá atrás a Crio e tal, que ainda era, né? Sim. Era um pouco rústica, vamos dizer assim, muito simples, né? Mas hoje não. Hoje a Ecobeers, com toda a sua gama de produtos. Outro dia eu encontrei um amigo que eu falei para ele, estou indo para Socorro. Ele falou: me traga umas latinhas de Ecobeer, porque eu adoro. Uma vez eu fui lá. Então, então assim, hoje você tem uma coisa mais sofisticada, né? Você vai, por exemplo, na trilha aqui de turismo de aventura do Rio do Peixe. Em termos de infraestrutura, né, de segurança, Quantos os equipamentos, né? Então eu vejo assim que cresceu, né? É só você ver o fim de semana, né, feriados, coisas assim, quanto de gente vem para cá. Tem essa facilidade que é a proximidade de Campinas, mas principalmente de São Paulo, Guarulhos, ali a Grande São Paulo. Sei que aqui vem muita gente da região do ABC, inclusive empresários que se instalaram aqui, né? Eu senti assim na base da produção agrícola uma coisa que me deixou um pouco chateado, e era assim, quando eu vim para cá era uma região de mexericas pocã, né? Era uma coisa assim impressionante, aquelas mexericas que a gente, eu não acho mais nos supermercados, aquela pocã amarela, você chupava assim, parecia que você estava bebendo mel, né? E aqui onde meu cunhado comprou, no Saltinho, nossa, ali tinha muita produção, né? E que às vezes até se perdia, mas isso aqui gerava, né? Hoje mudou, né? Então deu, com todos os problemas que deu na cultura cítrica, as doenças e tal. Sim. Então, de certa forma, diversificou mais, né? Hoje vejo mais abacate, mas que saudade das pocãs, viu? Que aqui era muito forte quando meu cunhado... Eu acho até que vem de fora. Até comprou. Vem de fora. Pois é. Mesmo lá em São Paulo, assim, você vai no supermercado, você não acha mais aquelas pocãs que tinham aqui, né? Soltava, então, que saudade a casca, daquela. Né? Soltava, era uma delícia. A gente que mora aqui, não sei se o Rafa concorda, mas a gente ainda sente falta de muitas coisas, assim, por exemplo, o trânsito, para ir para São Paulo. Antigamente era mais difícil, concordo, mas ainda se demora muito, né? Mas melhorou a rodovia Capitão Barduino. Quem lembra o que era 30, 20 anos atrás, bastante insegura, difícil. Hoje você tem pistas para ultrapassagem, a terceira faixa, sinalização, né? Hoje mudou bastante, né? Eu não me importo, não. Às vezes a gente pega algum trânsito, um caminhão, um ônibus que vai um pouquinho mais devagar, ou quando você está indo, mas eu considero uma rodovia, apesar das curvas e tal, muito tranquila, muito boa, né? Bem recapeada, tá? Assim, do ponto... E o fato de não ter pedágio, né? Isso é um fator que eu acho, assim, fantástico. Assim... Como que a gente vai entrar nesse assunto? Eu acho que vocês estão sabendo, né? Suponho que estejam sabendo, pois é o interesse de todos que não ocorra esse decreto que o nosso governador promulgou, não sei a palavra, recentemente. Deputado. Tem de mestre, professor, deputado. Depende da pergunta, eu vou... Eu procuro sempre falar assim, eu fiz filosofia na minha primeira graduação. Eu falo que eu sou um péssimo filósofo, um razoável sociólogo e tento ser um bom político, né? Brincadeira, um bom parlamentar, né? Mas, assim, a minha profissão que eu escolhi, que eu busquei investir um pouco, era de professor universitário, de sociologia, antropologia, mas acabei que
que a vida parlamentar me desviou, assim, porque me absorve muito, sabe? Sim. É um trabalho militante, é um trabalho que absorve muito, me dedico muito, então acabei. Depois que eu terminei a gestão na Prefeitura de São Paulo, né, com Tô com o Fernando livro Haddad. aqui. Ah, Que eu procurei inovação, registrar um pouquinho a minha. serviços públicos na cidade de São Paulo. Eu queria falar que nesse livro tem algo que está acontecendo aqui em Socorro que eu acho muito bacana. Eu queria depois uma oportunidadezinha para conversar, que é a questão do lixo, né? Dos resíduos que a gente produz e tal, e que aqui eu sei que tem um esforço muito interessante, né? Sim. Que eu acho fantástico. Mas quando terminei essa experiência, eu já estava sem mandato, então eu acabei dando muitos cursos, inclusive aqui em São João, onde eu dava aula, que eu voltei nessa área de gestão pública, né? Porque ali foi mais do que uma pós-graduação, né? Porque cuidava do lixo em São Paulo, os contratos de coleta e limpeza, Nossa. iluminação pública, serviço funerário, internet pública, corpo de bombeiros. Então era uma secretaria muito potente, mas com os problemas mais crônicos que todo dia era página, era matérias para os telejornais e tal, né? Então, tudo em São Paulo é uma coisa megalomaníaca em termos de números, dimensões, né? Então, morrem 220 pessoas todo dia em São Paulo. Nossa. Então, você tem que ter um serviço funerário que dê conta, que acolha, que apoie as famílias nessa hora de dor, né? E para que ela possa fazer a homenagem, fazer o enterro, fazer o cuidado lá que precisa, né? E muitas vezes a morte aparece de uma vez, chega de repente, então a família às vezes não está preparada, e então o poder público é importante que ele dê o amparo, né? A outra coisa, a iluminação pública é o maior parque de iluminação pública da América Latina, e era muito precário, muito ruim quando nós entramos. Então eu fui o primeiro a introduzir o sistema de iluminação de LED em cidades, né? Você tinha assim numa avenida, num estádio, num túnel, né? Mas colocar iluminação de LED nos bairros e tal, nós somos pioneiros aqui no Brasil e quiçá na América Latina, né? E hoje São Paulo toda iluminada em LED. Internet pública, a gente estava chegando à Copa do Mundo, Olimpíadas, então era aquela coisa, os turistas vindo para cá, e a internet era algo assim muito importante. Então implantei as praças Wi-Fi que funcionam até hoje, e também o corpo de bombeiros, né? Muitos acidentes em São Paulo, incêndios, né? E tal, e a prefeitura mantém os 42 postos de corpo de bombeiros lá na cidade, embora sendo uma instituição ligada à Polícia Militar, ligada ao Estado, mas a manutenção, porque eles protegem a cidade, ajudam a cidade, então há esse entendimento que a cidade tinha que apoiá-los, né? Então foi uma experiência riquíssima, assim, né? Nossa. Só de resíduos são 20 mil toneladas por dia que São Paulo produz. Meu Deus. Cada um de nós produzimos, em média, um quilo por dia, né, de resíduo. Tem gente que produz um pouco mais, outros menos, mas é a média. Então, só da coleta da prefeitura, 12 mil toneladas. O que fazer com isso? Como Nossa. depositar e tal, né? O parque de iluminação também é o maior da América Latina, então tudo era grande. Então, achei que, terminada essa experiência, foi muito rica, eu achei por bem descrevê-la num pequeno livro. Eu tenho... foi uma experiência muito rica na minha vida, né? Então, pessoal, politicamente, também tecnicamente aprendi muito, né? Ali foi uma coisa fantástica. E depois, sobre o socorro, eu introduzo aqui. Eu sei que aqui está sendo montado um pátio de compostagem para os resíduos orgânicos, né? Então, eu considero isso fenomenal, porque Sim. dos resíduos que a gente produz, a maior parte é orgânico, Sim. né? Ou úmido ou molhado, né? Uma outra parte são secos recicláveis. Isso aqui, né? PET, embalagem, alumínio, e tem aqueles mais complexos, né?
os que lâmpada, essas coisas que a gente Sim, tem dificuldade de saber o que pilha. fazer, vidro e tal, pilha. Mas eu pensei, em São Paulo assim, já não temos mais aterro, né? Já estamos chegando numa situação, né? Eu consegui prolongar a vida do aterro em mais 12 anos, mas eu falei, nós precisamos buscar outro caminho. Então fizemos uma conferência municipal de meio ambiente sobre resíduos sólidos, chamei a sociedade para participar e tiramos um caminho, que em 20 anos nós iríamos só enterrar em São Paulo 18% daquilo que não é reciclável, que tecnicamente, economicamente, não tem viabilidade para reciclar. Então, fazer o quê? Compostagem doméstica, entregar composteiras, minhoqueiras para as famílias fazerem em casa, retendo parte do resíduo e transformando aquilo num adubo para o jardim, para os vasos, Sim. ou para trazer para a chácara, coisa assim. E São Paulo também, Fran, tem 750 feiras livres por semana. Cada uma, em média, produzindo 1 tonelada. Então, Nossa. eu falei, é insano, porque é um resíduo puro, né? Resto de comida, resto de fruta, resto de verdura. Foi insano você gastar tanto recolhendo aquilo, transportando para o aterro, enterrando, gerando gases para o efeito estufa e tal. Então eu falei, por que a gente não... Aí fui buscar em Santa Catarina, na Universidade Federal, experiências, e resolvemos implantar os pátios de compostagem para os resíduos das feiras, né? Hoje São Paulo tem 4. Olha. Deveria ter muito mais, né? Mas me parece que a atual gestão vai, ao final dessa gestão, todos os resíduos de feira não vão mais para os aterros, vão ser compostados, transformado em adubo orgânico. É o que está sendo feito aqui com a parceria da Prefeitura com o Ministério do Meio Ambiente. Eu também vi essa experiência aqui em Joanópolis. Então, assim, é uma coisa fantástica, porque não tem sentido você, com o resíduo das feiras, resíduos do resto Sim, de levar, fruta, transportar. essas coisas que a gente consome, descarta, você produz um resíduo classe A excelente para agricultura, para recomposição de solo, né? Então, esse é o caminho moderno que nós temos que traçar, e as administrações avançadas modernas estão indo por esse caminho. Nova York, as melhores cidades da Europa e assim por diante, né? Então, fico contente de que aquilo que eu percebi que é o caminho, que é o futuro lá em São Paulo, Socorro já está fazendo, né? Então, quero dar os parabéns para o povo socorrense por essa boa iniciativa, né? Sim, e lembrando que há 10 anos a professora Bernadette Moraes, ela, proprietária do Colégio Horizonte, ela já utilizava, ela ensinava aos alunos a compostagem, a praticar na escola, na própria escola. Não, eu tenho, para você ter ideia, eu moro num apartamento em São Paulo e faço compostagem desde esse período. Já mais de 10 anos, né? Então, é uma minhoqueira com 3 caixas e tal. E em casa, os meninos aprenderam a fazer rapidamente. É lógico que é eu que... Mas quando vem as crianças lá, os sobrinhos, eles adoram, tio, vamos ver as minhocas. Cadê as minhocas? Então, eu vou lá, mostro as minhocas. Eles ficam... Até viram uma... Mas não tem cheiro, não tem... É só pesquisar, entrar no Google. Como é que eu faço para ter uma minhoqueira nessas empresas que vendem materiais de para casa, assim, sempre Sim. tem. Na internet também você pode conseguir. É uma coisinha simples, mas faz um bem para a natureza se você adotar essa prática. Porque o lixo... Além da reciclagem dos secos também, né? O lixo é um absurdo, né? O lixo. Vai chegar um momento que não tem mais para onde. E na Dinamarca, você esteve lá estudando o que eles faziam com o lixo. Eles acham que a Suécia é mais Sim. avançado. Não, essa coisa da compostagem doméstica, para você ter uma ideia, o prefeito de Nova York, um prefeito que passou por Nova York chamado Bloomberg, conhecido, né? Tem uma instituição para incentivar políticas públicas na área de mobilidade e tal. Ele queria tornar obrigatória a compostagem doméstica, ou seja, cada cidadão, cada família retivesse o seu resíduo em casa, transformasse, colocasse na composteira, transformasse em adubo para depositar menos para coleta, né? Em São Paulo tentou-se fazer isso há 20 anos atrás, mas São Francisco, por exemplo, São Francisco ele transforma o resíduo orgânico em gás
que abastece a frota de ônibus, né? A frota Olha. de táxi, né? A Alemanha, inclusive o projeto que a gente deixou decretado em São Paulo, que é o Plano de Gestão de Resíduos Integrados, nós nos espelhamos em experiências da Alemanha, né? De fazer assim, um grande volume, né? Você coleta, Sim. leva para um grande parque chamado Ecopark, separa o seco do molhado, o úmido, o orgânico vai para um determinado lugar e ali eles transformam através da biodigestão, transformam em gás ou seja, você diminui assim drasticamente aquilo que vai para o aterro, né? Eu implantei, eu em São Paulo eu fiz 51 ecopontos para o pessoal, Olha. onde a coleta seletiva não passava, ou se perdeu a coleta seletiva naquela semana, você leva para lá, mas também recolhi entulho, aquelas coisas. Fizemos 2 centrais mecanizadas de triagem, né, mas para os secos, os pátios de compostagem, o programa de compostagem doméstica. Entreguei 3.500 composteiras no universo de 10 mil famílias que se inscreveram para fazer, né? Não era um movimento que já existia na cidade. Eu descobri que tinha umas 1.500 famílias já fazendo e trocando informações pelo Facebook. Olha que Eu falei, por que interessante. não aproveitar essa experiência já existente, potencializá-la com o apoio da prefeitura, né? E assim fizemos, com o apoio das empresas, concessionárias. Então, demos assim passos iniciais. Infelizmente não se avançou muito, né? Agora que, com a renovação do contrato da concessão de coleta, que o Tribunal de Contas exigiu que se colocasse no contrato alguns avanços nessa direção, né? Mas muitas cidades já estão fazendo isso, né? Muitas cidades já estão avançando. Por isso que eu falei, Socorro está indo no caminho certo, né? Desse movimento lixo zero. A compostagem, incentivar a compostagem doméstica, são práticas boas para a cidade. Eu costumo dizer que é uma gentileza que a gente faz para o vizinho, para a cidade e para o meio ambiente. O lixo zero aqui em Socorro é o Gil? O Giba. O Giba, né? É um abraço para o Giba. Ele é Parabéns, atuante parabéns ao mesmo. Giba. Uhum. Ele fabrica várias coisas com resto de lixo. Ele está evoluindo mesmo. Mas o que eu achei bacana mesmo é o pátio de compostagem. Esse eu quero uma hora dar uma passadinha lá para conhecer. Eu tenho o contato dele, se quiser. Ah, gostaria. E daí, o senhor também conseguiu uma verba significativa que viabilizou uma reforma no hospital da cidade de Socorro. Sim, Fran. Eu gostaria... Eu sempre que fui deputado, quando fui deputado as outras vezes, né? Eu fui deputado de 2003 até 2012. Interrompi no 3º mandato para assumir essa função, mas eu sempre procurei intervir no orçamento estadual para a gente estava começando ali aquela coisa das emendas parlamentares, né? Ou seja, o direito do deputado indicar no orçamento escolas, hospitais, projetos, entidades que possam receber um recurso, ou seja, para que aquela política pública do Estado chegue aqui na ponta, né? Então, tenho muito orgulho assim, de ter ajudado instituições aqui de Socorro, a Escola Craveiro do Campo, né? Acho que durante 2 anos consegui recursos para reforma lá, para melhorias, e esses 2 anos eu escolhi para dar uma força aqui na Santa Casa, né? Santa Casa é uma instituição muito importante. Então, ano passado aprovei R$100 mil, esse ano de 2025 também fiz outra emenda de mais R$100 mil. É uma forma da gente contribuir com o SUS, né, aqui na cidade. O atendimento aqui é excelente, mas sempre tem algo a ser melhorado, né? E assim, me colocar à disposição, inclusive de vocês aqui do podcast, alguma ideia que precisa de algum reforço, né? Sim. Que a gente possa indicar. A lei orçamentária, eu costumo dizer que é a lei mais importante que a gente aprova na Assembleia Legislativa e mesmo no Congresso, né? Você vê toda essa polêmica em torno do orçamento. É aquilo que os cidadãos vão despender em termos de taxas e impostos, seja na prefeitura, para o governo do estado, né?
e como que os governos vão gastar esse dinheiro, como que eles vão devolver isso para o povo. Então, é a lei principal, né, que a gente sempre vota de um ano para o outro. E Então, que mês que é votado? dezembro, normalmente. O governo sempre manda no fim de setembro, aí a gente passa 2 meses discutindo, tentando melhorar e tal, e em dezembro normalmente se vota, porque senão o governo tem que ficar gerindo o Estado com o orçamento, com os valores do ano anterior, né? Então sempre é bom aprovar. Aqui em São Paulo não tem tido dificuldade, sempre no mês de dezembro se aprova. E nós temos pela Constituição, o deputado pode interferir num determinado valor, mais para a saúde, mas também na área de infraestrutura, na área da educação, meio ambiente e outras áreas, assistência, né, que normalmente chegam muitas demandas para a gente. Mas eu, ouvindo aqui a comunidade, eu achei que por bem reforçar a Santa Casa pelo seu trabalho, né, e pela importância que tem de atender a saúde, porque abrange a maior parte da população também, né? Mas fico feliz que está sendo bem aplicada e sempre à disposição, Fran, tá bom? Não, é importante falar para as pessoas saberem. Nossa, chegou o dinheiro, pinga. Não, tem alguém que está lá olhando para cá e tentando ajudar, né? E trazer o dinheiro e aprovar com antecedência, vendo a necessidade da cidade. Isso é muito importante, que a gente tenha essa consciência. Sim. Né? Sim. Que muita coisa vem de cima, muita coisa não se resolve aqui. E eu estava olhando na sua página, porque a gente tem que pesquisar um pouquinho, e eu fiquei encantada com o seu projeto no esporte. Porque, gente, eu tenho muito carinho, vamos dizer assim, com algumas causas. E a cultura e o esporte é uma coisa que eu vivo falando. E eu sempre falo, e eu pergunto se o esporte salva a vida. Sim. Assim como a cultura, né? Uma oportunidade de um menino entrar num esporte e se encontrar, muitas vezes é um problema a menos, é um drogado a menos. Então, o custo é outro. Claro. E na semana passada saiu um vereador, que ele foi secretário do esporte da cidade. Ele está muito triste porque ele queria implementar o Bolsa Atleta, uma coisa que eu venho falando há anos aqui, porque tem muito atleta. Socorro é celeiro de atletas, celeiro musical, é referência na região inteira. Só que eu entendo que você se dedicar a um esporte e trabalhar 8 horas por dia e muitas vezes comer mal, uma ajuda, você não está formando vagabundo, você está incentivando o cara a ter fé na vida. Tanto na cultura, que eu estou olhando para o Rafael, né? Tanto na cultura quanto no esporte. O resto a gente fica na mão de Deus. Só que enquanto criança, adolescente, você encaminhando esse pessoal que está perdido, assim, não sabe para onde vai, que vem de família já problemática, a gente consegue introduzir socialmente, virar alguma coisa. E eu acho que falta isso no mundo, no Brasil, no geral. Estamos falando de Socorro, tá? E daí vetou. O nosso atual prefeito vetou. Daí foi um escândalo, todos os esportistas da cidade, porque a gente... Chateados, né? Porque uma inscrição para um campeonato... Custa, né? Às vezes custa o que eles vão economizar em 6 meses. E ainda economizar para comprar um uniforme. Então, eu vendo que nos seus projetos existe esse pensamento, eu queria pedir
humildemente, que o senhor falasse da importância, o quanto isso é importante, o quanto isso muda a cidade, muda a pessoa, o futuro. Isso a curto prazo, talvez você não veja o que vai mudar a curto prazo. Só que daqui 20 anos... Eu tenho um amigo que mora aqui em Socorro. Ele foi um diretor de escola aqui muito querido. Sim, o seu José Joaquim, seria ele? Não. José Joaquim também. Que é um grande amigo, mas era o professor Dimas. Ah, é o professor Dimas. Olha, uma que figura, graça. um ser humano maravilhoso. E um dia, num bate-papo, ele me falou: Simão, eu não acredito num projeto de educação que não tenha como central o ensino da filosofia para os alunos aprenderem a pensar, a raciocinar, né, por conta própria, né, desenvolver o seu pensamento, e que não tenha educação física, Sim. né, o esporte, né. Eu guardei aquilo, falei, pô, duas coisas que tem a ver com a minha vida, né, minha formação e o esporte que eu gosto ainda, né. Eu tô com 60, vou fazer 61, mas eu ainda jogo futebol. Olha! Jogo num time de sessentões, né? Câmera lenta que eu brinco. Mas eu há 45 anos jogo futebol na várzea. Lá em São Paulo chama várzea, né? Sim. Jogo na periferia, naqueles campinhos de terra e tal. E desde os 14 anos que eu vindo para São Paulo, assim, sempre gostei, né? E nunca consegui largar, porque eu tinha... Né? Mas assim, eu tenho andado pelo estado e na Grande São Paulo eu percebo assim, o fim de semana, por exemplo, o futebol de várzea, mas também outros esportes que em alguns lugares são praticados, o basquete, né? Ou a capoeira e tantas outras modalidades. Que eu fui percebendo? Que apesar de não terem um apoio mais substancial público, as pessoas desenvolvem e se organizam, né, para praticar. E movimento, o que eu percebi? Movimenta a economia local, porque o cara tá, por exemplo, pega o futebol de várzea, ele está comprando a chuteira, é o uniforme, é o troféu, né, é o barzinho que funciona ali, que É o guaranazinho. movimenta a economia, gera trabalho, gera renda para um monte de gente. Empresas que passaram a se organizar em cima disso, né? Então, a outra coisa, é bom para a saúde, desde que, evidentemente, o cara não seja aquele peladeiro de fim de semana, né? Que pode dar problema de saúde se ele não se preparar antes, né? Fazer um Cooper, correr um pouco, se preparar, né, para praticar o esporte, senão pode estourar o coração. E por último, assim, é lazer, né, que é uma coisa boa para o trabalhador, Sim. E também integra, né, as pessoas, as amizades, as pessoas passam a visitar um bairro, outra cidade, né, quando vão jogar e tal. Mas a gente percebe assim que as pessoas, os clubes, os times, muitos profissionais que não têm a sua academia e tal, mas eles fazem isso voluntariamente em algum lugar. Sim. Né? Então, assim, mas não tem estrutura. E muitas famílias deixam de ter os filhos, mesmo o cidadão participar, porque às vezes ele tem que dar uma ajuda financeira ali, ou vai ter um campeonato, mas não tem dinheiro para ajudar a comprar o troféu, a pagar a taxa e tal. Uma inscriçãozinha. E agora também o esporte amador está meio que se profissionalizando, né? Agora, por exemplo, em São Paulo a gente já tem jogador de várzea que joga ganhando. Juiz de futebol não era mais aquele juiz que apitava, você ficava xingando. Hoje não, são equipes. Já é uma divisão do futebol. Então, assim, o que eu percebi? Eu falei, poxa, precisaria ter um apoio maior por parte do Estado para esse tipo de prática. Outra coisa, muitas pessoas com deficiência, elas conseguem se recuperar a partir da prática de esportes. Mesmo um amputado, você já viu, né, naquelas modalidades nas Paralimpíadas, o amputado jogando basquete, seja em cima da cadeira, o vôlei. Então, assim, é uma coisa fantástica que ainda se pratica. E isso reintegra as pessoas voltam a se animar, voltam a ter uma qualidade de vida. Se curam
tem Então, problemas. assim, o Estado... Olha, eu vou aqui dar um número que vocês vão ficar estarrecidos. Quando eu entrei na Assembleia agora de volta, no ano de 2024, 2023, eu fui olhar, eu fui escolhido lá. Simão, você não quer ir para a Comissão de Esportes? Ah, eu vou. Aí eu cheguei lá e falei, vamos ver quanto que é o orçamento do Estado para o esporte. 0,1% de tudo que o Estado arrecada é destinado para as atividades, para o apoio à política esportiva do Estado. Dava em torno de 300 milhões. Aí o governador bloqueou assim, ele trancou metade. Então, ele colocou uma secretária, que é uma coronel da Polícia Militar, uma mulher negra, muito interessante, muito simpática e muito determinada. Mas eu mesmo conversei com os meus colegas e falei, olha, gente, com um orçamento desse, o que a secretária consegue realizar com 630 municípios? Muito pouco. Falei, nossa obrigação é melhorar o orçamento do esporte para o ano que vem, né? Todo mundo aqui tem esse compromisso? Todo mundo tem. Piorou. Baixou em 2024 para 0,01. Caiu 10 vezes menos. Então a secretária tem um orçamento de 30 milhões, ao invés dos 300 de 2023. Então, assim, infelizmente, o Estado dá pouca atenção. Ele joga isso muito para a iniciativa privada, né? Patrocinar, mas não é assim. Eu acredito que o esporte, como é a saúde, como é a educação, precisa ter um apoio maior por parte do Estado. Para quê? Para ajudar a patrocinar eventos, para ajudar a pagar profissionais, escolinhas, né? Tem um programa muito bacana que chama Esporte Social, que infelizmente muito pouco desenvolvido, que é uma escolinha, seja para futebol, seja para outras. E então, assim, os equipamentos que tem são muito restritos, né? Então, eu fiz esse projeto de lei copiado, olha só que nem tudo se cria, se copia, mas eu vi que lá no Distrito Federal um deputado fez um projeto assim e a lei foi aprovada pelos deputados e foi sancionada e está sendo aplicada. Esse deputado distrital lá, liguei para ele, ele me mandou a cópia, eu falei, eu vou adaptar para São Paulo, olhando um pouco mais as nossas condições aqui. Aprovei na Assembleia Legislativa no ano passado, mas infelizmente o governo do Estado vetou, né, dizendo que já existe e tal, que não sei o quê. Então eu estou tentando derrubar o veto para ver se a gente consegue transformar isso numa política pública, né? Ou seja, o Estado investir um pouco mais de recursos no esporte amador, né? Porque o esporte profissional, o esporte de alto rendimento, isso tem patrocínio, tem muito apoio, as empresas querem investir, colocar seu nome naquela marca que virou um grande atleta e tal, né, um time. Mas o esporte popular, o amador, muito pouco apoio, assim, muito pouco. Mas os profissionais um dia foram amadores, né? Pois é. Mas eu espero reverter essa situação, né? Eu tenho um amigo que ele Delícia. Ele é 6 vezes campeão do mundo de jiu-jitsu. Ele foi reeleito vereador da cidade de Bragança. Ele estará aqui comigo dia 14 de maio. Juninho Boi. E ele aprovou várias coisas para o esporte em Bragança. Ele conseguiu passagem de ônibus até para o acompanhante do atleta, porque para um vô, para um tio, para uma avó acompanhar a criança. Ele conseguiu até vale alimentação para o acompanhante, porque às vezes passa 8 horas, 6 horas do dia fora. Então, ele fez cada coisa maravilhosa por Bragança e ele virá para cá e a gente vai falar disso. Eu conheço um excelente professor de jiu-jitsu aqui, que é o Felipe, mas eu vejo, às vezes ele vai sozinho para um... Que é nosso parceiro daqui. Olha só. Às vezes ele vai competir e vai sozinho, não vai com uma pessoa do lado dele para poder ajudá-lo, né? Mas a gente vê que é um sacrifício danado. É um perrengue. Né? Então, o Juninho, como atleta, que um dia precisou, e como vereador, eu convidei a academia, o Flow Motion, eles vão estar presentes. Que coisa boa. Representando o esporte da cidade.
E vamos fazer, e eu quero ver como que pode aprovar, como que pode acontecer alguma coisa boa aqui em Socorro. Mas nem tudo são flores, e agora a gente está perigando não poder ir nem para Lindóia. Deputado, ajuda a Pois gente, é. pelo amor de Deus. Você está falando desse Pedágio. projeto do governador Tarcísio, né, de implantar Os aqui no pedágios. Circuito das Águas, junto com a região aqui da Mogiana, mais 37 pedágios, né? A gente foi pego de surpresa por essa intenção, né? Mas infelizmente a coisa está andando com uma velocidade grande e a gente está aí estudando o projeto, estudando as implicações. Eu mesmo já fiz uma intervenção no Ministério Público essa semana passada. Semana passada, sexta-feira passada. E pedindo para que o Ministério Público investigasse algumas inconsistências e naquilo que eu vejo algumas ilegalidades nesse projeto, né? Sem considerar as questões técnicas que eu queria te falar, que você me dê essa chance. Mas é algo que, assim, pegou todo mundo aqui de surpresa, está todo mundo impactado. Da simples dona de casa ao empresário mais importante, políticos, eu tenho percebido da esquerda à direita, conservadores, mais progressistas, Deputado. todo mundo preocupado, né? Então, acho que é um assunto que vai impactar bastante aqui. Olha, o deputado Simão Pedro entrou junto ao Ministério Público com uma representação pedindo apuração e investigação sobre as denúncias quanto às concessões dos projetos rodoviários, tanto aqui no Circuito das Águas, onde a gente está, quanto a Mogiana, bem como o trecho atualmente concedido a Renovias, a flagrante quebra de pacto federativo por conta de interferência na autonomia dos municípios e inviabilização da economia local. O que significa? Inviabilização da economia significa que nossa vida vai mudar o preço, o que já não é tão barata. Processo jurídico formal não tem base legal, então a forma como foi feito tudo não está dentro da lei, do protocolo, né? Que precisa ser feito. Porque tem muita gente, deputado, gente inteligente, gente que conhece, que não acredita. Não, isso é o mais grave. Não, mas por que não acredita? Porque aqui em Socorro há um silêncio quanto a isso. Tem alguns vereadores, sim, fazendo baixo-assinado. Até recebi hoje do vereador Marcos Preto. Ele está indo para a feira de quarta-feira lá, tentar conscientizar. Porque um amigo meu inteligentíssimo, outro dia, falou assim, Fran, vocês estão fazendo isso é porque tem algum motivo. Eu falei assim, meu bem... Viu, Fran, o que está acontecendo, né? Isso que tudo você chama isso. atenção é importante para as pessoas. É verdade. Aqui, eu até queria te parabenizar, porque o Pod Fran é um excelente veículo não só de comentários, de expressão da opinião, mas também de prestação de serviços, né? Então, esse é um assunto de muita relevância. Olha, o que é, na essência, o projeto? O governo pegou aqui na região vizinha ao Circuito das Águas, eu estou falando de Jaguariúna, Mojimirim, Mogi Guaçu, Aguaí, São João, Espírito Santo do Pinhal e tal. Ali tem um lote que lá atrás, há 20 anos, quando foi concedido para a iniciativa privada explorar, implantar pedágios e fazer a manutenção das rodovias, melhorias, etc. A gente chamava de lote 11, foi concedido por uma empresa chamada Renovias, e esse contrato com a Renovias valia 20 anos. Então, ele termina no ano que vem, no comecinho do ano que vem. Então, o que o governo pensou em fazer? Bom, eu tenho que renovar esse contrato de novo, vai precisar abrir uma licitação, mas ele pode também
prorrogar o contrato com a Isso que Renovias. eu queria perguntar. Essa renovação pode ser apenas uma renovação ou por lei tem que abrir uma nova licitação? Então, a gente estava estranhando, porque normalmente a pressão que essas empresas de concessionárias de rodovia, poder que elas têm, inclusive sobre a agência de fiscalização e regulação, que é a Artesp, é muito grande, né? Então, eu pensei, bom, o governo pode sim, por lei, renovar por mais um período, eu não sei como é que está no contrato, se ele pode renovar por mais 20 anos, mas normalmente você renova por mais 5, 6 anos, e aí ao final disso você faz uma nova licitação, né? Mas o governo estava dizendo o seguinte, não, nós vamos fazer uma nova licitação, vamos fazer uma nova licitação para o contrato aqui hoje da Renovias. Isso foi E eu falei, bom, falado- será que eles estão com algum problema com a empresa? Eles estão insatisfeitos? Será que tem algum interesse? Coisa assim, né? Tava estranhando. Mas de repente veio essa notícia de que ele resolveu aproveitar o lote 11, que a Renovias administra, e incluir nesse lote 11 o circuito das águas, todas as rodovias estaduais que tem aqui, e a região também ali do circuito das frutas, Itatiba, né, Morungaba, e também algumas Pirassununga, por exemplo, Pirassununga Aguaí, né, que não tem, lá não tem pedágio, então Essa ele não resolveu chega até com lá. isso, além de manter os pedágios que já existem lá lá na Mogiana, incluir mais 37 novas praças de pedágios. 37. Vou dar um exemplo. Daqui, dentro desse projeto, para você ir de Socorro a Bragança, são 3 praças de pedágio, para voltar também. Com preços variados. Então, por exemplo, você vai daqui a Monte Alegre do Sul, você paga um valor pequeno, aparentemente. Mas você vai até Pinhalzinho, você vai pagar um valor. Você vai até Bragança, você vai pagar um valor. E para voltar, que daria um total de R$22 ida e volta, Socorro a Bragança. Para ir para Lindóia, mais uma praça de pedágio. Para ir de Lindóia a Águas de Lindóia, mais uma praça de pedágio. Para ir para Serra Negra, mais pedágio. Então, assim, 37 novas praças. Por que o governo resolveu fazer isso? Porque ele diz, tem reivindicações para duplicar a rodovia Capitão Barduino, que vem de Bragança para Socorro, então nós não temos dinheiro para fazer, é melhor conceder para a iniciativa privada, ela explora cobrança de pedágios e ela vai ter obrigação de fazer pelo menos um trecho até Pinhalzinho. Melhorias como terceiras faixas, não sei o que, apoio e tal, a empresa privada que vai fazer cobrando pedágio. Então ele está, e aí é que eu aponto essa ilegalidade. A Renovias, para fazer aquela concessão da Mogiana aqui, contrato que está acabando, passou pela Assembleia Legislativa, por lei. Ele não está querendo passar pela Assembleia Legislativa. Ele fez um decreto ampliando o escopo do contrato da Renovias, ampliando, e por decreto, que é uma decisão do... Decreto normalmente é como que o governo coloca em prática a lei aprovada. A lei normalmente ela é mais genérica. O decreto ele dá detalhes, olha, qual a secretaria que vai cuidar disso, qual o departamento, o que o governo precisa fazer e tal, né? Aí ele decreta isso. Mas nesse caso, ele não deveria ter passado, porque está mudando o contrato. Ele não vai ficar mais É um no- contrato novo, diferente daquilo que foi aprovado por lei. Então, esse é um dos questionamentos que eu estou pedindo ao Ministério Público, com essa representação que você se referiu. Porque, assim, eu posso investigar, sim. Eu tenho uma capacidade de fazer uma investigação? Não, porque eu tenho 2 assessores jurídicos, né? Eu tenho uma assessoria que é bastante limitada, mas o Ministério Público ele tem profissionais, ele pode contratar, ele tem essa obrigação de verificar se aquilo que está sendo praticado é legal ou é ilegal, é constitucional ou inconstitucional. Então, por isso que eu pedi ajuda. No meu ponto de vista, tem 4 problemas que podem configurar ilegalidades nesse processo da implantação dos pedágios aqui. Primeiro deles, é isso que nós apontamos.
não passar por um projeto de lei na Assembleia Legislativa. E sim, ele é simplesmente fazer um decreto concedendo para a iniciativa privada essas estradas. Entenderam, pessoas? Ele pegou e falou assim, eu quero que seja aqui, 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 e foi lá, escreveu e publicou. Certo. Ele não fez um projeto de lei que daí tem pessoas que analisam. Para que você tem deputados, né, Fran? Para representar o povo, né, nessa hora, né? Defender o povo. Cada um vê a sua região, se é viável. Então, nada disso aconteceu. Explica isso. Segunda coisa, então deveria passar por lei, não foi feito. Segunda coisa, não foi feito nenhum estudo técnico. Simplesmente ele chamou 3 audiências públicas, 2 em Campinas durante a semana de manhã e outra na capital, para discutir esse projeto. Ou seja, dizendo que houve uma consulta à sociedade. Não houve. Olha, quem foi em Campinas e Mojimirim, pelo que eu soube, só foram alguns prefeitos, alguns vereadores e os técnicos do governo. Os representantes do empresariado não foram. Nem foram chamados, não ficaram sabendo. Os representantes dos setores da sociedade civil, a OAB, a igreja, sindicatos, ninguém ficou sabendo. E em lugares distantes daqueles dos municípios que estão sendo afetados. Por exemplo, não seria razoável fazer uma audiência pública aqui em Socorro, ou aqui em Águas de Lindóia, ou Lindóia, para que o povo daqui pudesse participar e dar opinião? Então a participação, a exigência de consulta à população está sendo burlada, no meu ponto de vista. Ou está sendo feito de forma muito mal feita, ajambrada, né? A outra coisa, não tem um estudo, que aí eu acho que eu considero o pior, não há um estudo do impacto econômico na vida dos municípios que serão afetados por essas novas praças de pedágio. Por exemplo, eu mostrei no nossa representação, que a região aqui do Circuito das Águas, por exemplo, é uma região de municípios que têm pouca distância entre um e outro, são cidades interdependentes. Vou dar um exemplo. Eu moro aqui em Socorro, se eu tiver uma dor de barriga, uma dor de cabeça, algo assim, eu vou aqui na Santa Casa, baixa complexidade, posso ser atendido aqui e tal. Agora, eu preciso fazer uma consulta, eu preciso ir para Bragança, ou eu preciso ir para Campinas, eu preciso fazer uma cirurgia. Então, professor, tem professores que dão aula, que moram, por exemplo, numa cidade e dá aula aqui, mas ele também dá aula na outra. Sim. E o turismo, né? O turismo vai ser o mais impactado, porque o cidadão, por exemplo, da Grande São Paulo, de Campinas, de São Paulo, que vem para cá no fim de semana, nos feriados, no fim do ano, lógico, ele olha o impacto que tem no bolso, o deslocamento, a hospedagem, quanto que ele vai gastar. E o pedágio acaba criando barreiras e encarecendo o turismo, né? A outra coisa, a produção local aqui vai encarecer para escoar para São Paulo. Então aqui é uma cidade que, além do turismo, produz os têxteis, né? Roupas. Aqui é uma região muito forte nisso, né? Agricultura local vai perder mercado. Gente, o pãozinho do Sartori. Que o Sartori aqui distribui na região inteira. Grande Sartori, um grande abraço. Tipo assim, eu fiquei fazendo quanto vai custar o pãozinho do Sartori? Então, gente, é tudo. Não fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem a ver com isso. Vai impactar. Eu, por exemplo, cito uma região que eu conheço, porque dei aulas ali, frequento também há bastante tempo, que é a região aqui da Mogiana, Tambaú, Vargem Grande do Sul, Porto Ferreira. É uma região de produção cerâmica, né? Ali se produzia muitas telhas, tijolo e tal. Quando implantou as praças da Renovias, essa região e as empresas dali perderam o mercado para Campinas, para São Paulo, para as empresas ali de Itu, ficou muito mais próximo de... Nossa. Então, hoje você vai lá, você já não vê mais essas empresas cerâmicas, ou caiu muito a produção. Caiu. Então, assim, o pedágio, infelizmente, ele afeta dessa forma. Então, aqui, esses problemas da falta de
de estudo, de não ter sido feito através de um projeto de lei, do impacto. E eu estou colocando também um problema que eu acredito que seja, que está ferindo o pacto federativo, ou seja, nós vivemos numa república que é uma divisão de funções entre o município, o estado e a União, né? E os municípios têm autonomia para tocar uma série de coisas, principalmente fomentar a economia local. Eu acredito que essa interferência do governo do estado está afetando a autonomia dos municípios para decidir sobre a sua vida. Sim. Aí o governo fala, bom, tá bom, eu não tenho dinheiro para investir. Não é bem verdade. Cada dia que passa nós temos mais carros circulando. Cada dia que o IPVA sempre é reajustado. Sim, A IPVA não é arrecadação do barato, estado sempre né? é maior. Eu falei aqui da lei orçamentária. Todo ano nós aumentamos a previsão de arrecadação tributária do estado. Então, por exemplo, fazer um planejamento em 10 anos duplicar a Bragança até Pinhalzinho. Vamos criar uma terceira fase. O estado tem condições de fazer, porque já fez isso em muitos lugares, né? Agora, dizer que não tem dinheiro, que precisa jogar isso para a iniciativa privada fazer, é não ter essas preocupações com o impacto que vai ter aqui na vida das pessoas, né? Vai criar mais dificuldade para as pessoas, né? Eu acho que o governo, eu sinto que os cidadãos pensam assim como eu também penso. O governo não pode criar dificuldades para as pessoas, problemas, né? Ele tem que facilitar a vida das pessoas, né? Então, Sim. o que eu estou vendo é que esse projeto ele vai criar um impacto negativo aqui na região, para a economia, para a mobilidade das pessoas entre as cidades, vai encarecer as coisas aqui. Então nós precisamos, eu estou vendo que há uma grande mobilização. Domingo mesmo estive numa reunião em Águas de Lindóia. Como foi essa reunião, Olha, deputado? tinham lá 10 cidades representadas. Socorro estava? Tinha gente de Socorro lá. Águas de Lindóia, Lindóia, Amparo, Serra Negra, Itatiba, Mogi-mirim, Itapira, Serra Negra, e 3 vereadores de partidos diferentes, inclusive um vereador do Partido Republicanos, que é do próprio partido do governador. Tinham jornalistas ali, de blogs, jornais, todos assim, pensando da seguinte forma: isso aqui não é uma questão partidária, não é de esquerda, de direita, isso aqui é uma coisa que afeta todo mundo, de empresários ao trabalhador mais simples, o cidadão mais comum que precisa se deslocar, o trabalhador, o agricultor, ou seja, todo mundo precisa se unir, né? Independente. Sim. Por quê? Porque vai afetar negativamente todo mundo, impacta o capital, impacta o trabalho, e então estão acontecendo algumas iniciativas interessantes. Por exemplo, o prefeito de Amparo abriu um abaixo-assinado eletrônico pedindo adesão das pessoas, que ele quer mostrar para o governo que isso vai prejudicar, ou colocar barreiras, limites, para que não impacte tanto. Eu soube que estão lançando um outro abaixo-assinado, como esse que você falou do vereador aqui de Socorro. Sim, que também está fazendo. Iniciativas legislativas, ou como essa de minha autoria no Ministério Público. Nós precisamos, a conversa lá foi o seguinte: nós precisamos informar a população, o conjunto da sociedade, da coletividade, ganhar a opinião pública local e fazer isso chegar até o governador, para que ele possa entender que, além daquelas 3 audiências muito limitadas que foram feitas, a opinião pública local aqui, que se manifesta dessas várias formas, precisam ser levadas em consideração para que o governo reveja e recue nesse projeto. Nós queremos melhorias nas estradas aqui, e são necessárias. Pagamos impostos para que o governo faça isso, mas implementar uma política que vai prejudicar a coletividade como um todo é muito ruim, ninguém quer, né? Nós precisamos de apoio e não de criar mais dificuldades e problemas. Deputado, como que um governador faz um decreto desse? E, assim, tem uma lógica, um cabimento? Tem assim, tem explicação, né? Você tem governantes que defendem uma linha
de que o Estado tem que ter uma maior participação na construção da infraestrutura, do financiamento público da infraestrutura. Então você vamos pegar o caso o governo federal, tem lá o BNDES, tem a Caixa Econômica. Vou dar um exemplo, um ato que estava o presidente Lula e o governador Tarcísio. Eu fui lá em Santos para a construção do túnel submerso lá no Porto de Santos, para ligar Guarujá e Santos. Ali é recurso público que está sendo investido. Então, o governo federal está entrando com metade, o governo do estado está entrando com metade. O governo do estado está pegando um financiamento do BNDES, que é para isso, né? Então, recursos públicos que estão sendo investidos numa infraestrutura para melhorar a locomoção das pessoas, para melhorar a mobilidade, o trânsito, para melhorar o tráfego de mercadorias e tal. Né? Agora, tem outros que pensam o seguinte: bom, eu não acho que o governo tem que gastar dinheiro nisso, eu tenho que conceder para a iniciativa privada, ela faz com o dinheiro dela e ela vai durante 20 anos explorar, ter esse dinheiro de volta com lucro em cima, com a margem, baseado na cobrança de um pedágio. Ou de uma tarifa. Que é né? o que ele designou para a nossa região. Que é o que ele está vendo aqui. O governo não tem, então vou dar para a iniciativa privada, ela faz e ela cobra com a supervisão do Estado. Sem nada, né? Faz a licitação, mas nesse caso ele está fazendo um novo edital, provavelmente ele vai lançar uma licitação, vai contratar uma empresa que vai administrar essas 37 praças de pedágio, além das já existentes, vai cobrar a tarifa dos usuários e ela vai ter obrigação durante 20 anos de fazer algumas melhorias. Por exemplo, essa tal da duplicação aqui entre Bragança Mas assim, eu sou daqueles que acham que o Estado, em algumas situações, para fomentar o comércio local, a economia local, a qualidade de vida, ele tem sim que incluir no seu orçamento investimentos em obras públicas. Poxa, né? Então, eu acho que essa região não é a região que tem o poder para bancar isso, não. Pois é uma região que se esforça muito. Sim. É uma região que não é uma região de um PIB, né? É uma região de agricultura familiar, é uma região de produção de alimentos, é uma região de turismo, é uma região que preserva o meio ambiente. Eu citei aqui o caso fantástico de Janópolis e Socorro de dar um tratamento decente, diferente aos resíduos sólidos, né? Contribuindo com a questão ambiental. É lógico que a gente faz isso porque sabemos que o meio ambiente aqui é um ativo que nós temos muito importante para o desenvolvimento, para a geração de emprego, renda dos cidadãos aqui da nossa região, né? Eu que moro lá em São Paulo, naquele sufoco, sou doido para vir para uma chácara, para vir num sítio, para vir num lugar que a natureza possibilita a gente ter um fim de semana um pouquinho melhor, né? Mais paz, mais tranquilidade, mais ar puro, mais água limpa, né? Então, é um ativo que nós temos aqui, né? Então, a região já contribui também com o Estado preservando, né? Então, eu acho que falta um pouco mais de consideração, mas eu espero e acredito que nós podemos mudar com essa mobilização geral que está acontecendo aqui, mudar essa intenção do governo com esse projeto, né? E tirar o circuito das águas desse projeto aí. Pensa para fazer isso daqui 30 anos, né? A hora que a gente tenha prosperado melhor, que já tem essa tirolesa. Quem que vai vir para cá com a tirolesa? Às vezes o investimento para. Essa tirolesa. O cara vai olhar e falar, poxa, vai ter um monte de pedágio ali, será que eu vou eu vou ter retorno fazer um investimento desse? Coloca em risco, você tem razão. O pessoal que tem as empresas aqui na beira do Rio do Peixe, né, os turistas de aventura... Aquela expectativa que você tinha de um ganho vai diminuir, né? Vai diminuir. Vai diminuir. Então, as soluções para que isso não aconteça, de fato, são a sua representação, esperar que o Ministério Público investigue, acate o seu pedido... Projeto de lei para obrigar o governo a fazer diferente, pode, mas para aprovar um projeto de lei de iniciativa parlamentar ou popular vai levar tempo,
né? Então, A coisa já está acontecendo, né? Então o contrato da Renovias já termina em abril do ano que vem. Até lá já tem que ter essa licitação gente, feita, vocês estão né? vendo que Então, isso já está acontecendo? por isso que eu pensei, não vou fazer um projeto de lei, vou fazer uma representação porque eu acho que é mais eficaz, né? Então tá, está na mão desde sexta-feira passada do Ministério Público. Então é importante que haja uma mobilização da população, uma mobilização forte. O abaixo-assinado O é abaixo-assinado, importante, a participação em reuniões. Eu, por exemplo, já agora nessa semana, eu estarei em Mogi Guaçu, em São João da Boa Vista. Eu vou aproveitar a minha visita para conversar com vereadores, jornalistas, porque lá já tem, mas vai aumentar, né? Então juntarmos o povo daqui do Circuito das Águas com a Mogiana, né? A Baixa Mogiana, como se fala, para juntarmos forças ali, né? Para dizer, olha, governador, a gente já está difícil a vida, né? Agora vai piorar um pouco mais ainda, né? Então não é bom isso, né? Então aí, gente, deixem a sua opinião. Eu acho que é muito importante. Compartilhem esse podcast para que mais pessoas entendam melhor como está sendo feito, como pode ajudar, como pode frear, né? Assinem o abaixo-assinado. Se quiserem, me mandem mensagem. Eu tenho aqui o formulário online desse abaixo-assinado no Google. Eu mando para você, me chamem em inbox lá no Instagram, onde vocês quiserem. Tem mais formas? Não, é só. Acho que é expressar através dos nossos representantes, né? Às vezes eu não consigo chegar até o governador, mas eu falo com o meu vereador aqui na cidade, falo, vereador, fale lá com o secretário, fale lá com o governador que esse projeto não é bom. Falar com os prefeitos, né? Sempre Então, é quem são importante, os os prefeitos também vereadores vão. daqui que têm acesso direto? Rafael Cabeça, é com você, meu querido. Rafael Cabeça, você tem que falar que a gente não quer, Rafa. Ele é o vereador do partido do Kassab, que está lá Sim, junto que é um com secretário importante que do é o governo secretário. Tarcísio, Então, né? ele acho que é o encarregado de levar essa mensagem, né? Ele e os demais também, eu acho que todos, né? Todos, mas Todos, né? vão todos Mas ser os do que têm mesmo. mais acesso ao governo, evidentemente que têm uma responsabilidade maior, né? Sim, porque eles trouxeram esse pessoal para cá, foi feito. Precisamos, de alguma forma, chegar no governador que essa região não gostou e não quer esse projeto aqui, né? Queremos melhorias, queremos atenção do governo do estado para cá, mas não através desse modelo de cobrar pedágios aqui entre as cidades, né? Ou comece por o seu rim para vender, né? Perdão. Porque não vai ser fácil, né? Ai, ai. Eu não sei, eu acho que. Será que ficou claro? Ficou claro para você, Rafa? Você entendeu? Sim. É do jeito que. Eu procurei, como professor, ser bastante didático, mas tem muitos detalhes, muitas informações. Mas, basicamente, eu acho que nós conseguimos passar aqui um pouco do que é esse projeto, né? Do quanto que nós nos preocupamos e o impacto que isso vai ter negativamente. Nossa, E muito. afeta muito a economia. Não é algo... não é porque, assim, eu sou do PT e eu sou oposição que eu tenho que ser contra, não. Eu, Não. por exemplo, já votei em projetos do governo que eu considero importantes. Votei favoravelmente. O nosso papel é apontar aquilo que não está legal, aquilo que não está constitucional, aquilo que a gente sente que a população não está gostando e buscar mudar, buscar fazer o Estado funcionar adequadamente, né? A favor da população. E não ao contrário, né? Então, mas a gente foi bastante didático. Agora é importante se informar, entrar na internet, Assim, né? Conversar com outras pessoas, tirar dúvidas, né? é porque é importante, assim, você não precisa sair com uma bandeira na rua, mas você precisa conversar com o seu sobrinho, com a sua sobrinha, né? E formando essa opinião para as pessoas entenderem que é verdade. Que eu falei, um amigo muito estruturado, falou,
E pra Não você- podemos ter E é produtor negacionismo nessa hora. Né? é Dizer, não, produtor rural. Produtor rural. Falou, não. que vai se prejudicar, né? Vai se prejudicar, porque o produto dele vai. Vai encarecer Vai o frete, vai encarecer. encarecer tudo mais. Ô, Rafa, tinha falado alguma coisa para eu perguntar? Acho que era isso, né? Era isso? Na minha cabeça? Não, mas falamos, olha, obrigado Fran, pela oportunidade. Falei tanta coisa aqui do, Tinha alguma coisa para da somar nossa na vida, nossa... falei da minha relação aqui, falamos da minha experiência na prefeitura de São Paulo e das coisas bacanas que eu vejo que estão acontecendo aqui, né? Eu só tenho a agradecer mesmo. Sou muito grato à acolhida que essa região sempre me deu, a cidade de Socorro, que eu amo mesmo de coração. Tenho muitos amigos aqui, me sinto meio em casa quando venho para cá. Às vezes as pessoas não me reconhecem porque eu não sou tão conhecido assim, né? Mas às vezes eu tô lá de bermuda e chinelo no Mercado União comprando alguma coisa, ou vindo aqui na pastelaria, eu leio, sempre que eu chego aqui eu pego o jornal para me informar das coisas, né? Então é uma cidade que eu gosto muito e quero ver isso aqui cada vez melhor, né? Prosperando e as pessoas felizes, né? Eu sei, eu também, quando aconteceram aquelas enchentes terríveis, né? A gente procurou se mobilizar para buscar o apoio não só da Defesa Civil, mas de toda a atenção do governo do estado e do governo federal para a cidade se reconstruir, né, daquela tragédia, das duas, né, num período curto, que nos mostra que essa região ela tem uma importância fundamental porque nós precisamos defender nosso meio ambiente para enfrentar essas mudanças climáticas, que não é algo que vai nos impactar no futuro, já está nos impactando agora. Então, Socorro é exemplo, né? Viveu isso. Então, Socorro tem muito a nos ensinar, a contribuir, e assim, gosto muito daqui, né? Então, queria deixar um abraço, tá, para todos os teus... Como que a gente fala? Ouvintes não, internautas, né, que acompanham aqui o podcast. Parabéns pelo podcast. Olha que coisa fantástica, né? Eu gosto do podcast porque a gente pode falar livremente, não tem aquela limitação, né, do tempo, às vezes de um programa de rádio que você tem aqueles 3 minutinhos ali para falar. O podcast é um instrumento fantástico e parabéns pelo teu trabalho, pela tua vida. Essa prestação de serviço que você faz aqui, né? Comunicação é tudo. Nós somos... todos os seres vivos se comunicam, né? Mas a gente aprendeu essa linguagem e nós somos seres sociais, né? Nós somos... Então nós precisamos um do outro, né? Nós temos essa interdependência, né? Ninguém vive sozinho, né? E o podcast ajuda a aproximar, né? Ajuda a divulgar coisas boas, chamar atenção, como você está fazendo com esse assunto agora. Então, sucesso aqui pro programa, sempre que você precisar, à tua disposição. Viu? As portas abertas, eu que agradeço imensamente pelas palavras, espero ter sido colaboração nessa... Com certeza. Com certeza. Muito obrigada. E... gente, comentem, deixem contato, perguntem, a gente vai responder, o deputado vai ler, tá bom? E tudo por quê? Para o seu filho, para o seu neto, para o futuro, tá bom? Um abraço a todos, amanhã estarei com Elvis Strassi, Sérgio Estrada e meu priminho, Gustavinho Ferragutti. Eu tenho uma última coisa para falar. Toninho Ferragutti, o sanfoneiro, estará logo menos aqui em Socorro, dando workshop, curso. Olha, você sabe que eu sou fã do Toninho, tenho um CD dele em casa, eu e Vilma, minha companheira, fomos assistir um show dele em Pinheiros, em São Paulo, na Casa da Banda. E quando eu soube lá no show que ele era de Socorro, já fomos lá tietar ele, né? Ele é meu primo. É mesmo? É meu primo. Poxa, dê um abraço nele, fala que a gente é fã desse grande astro, Mestre, vamos dizer assim, né? Da nossa MPB, né? E grande instrumentista. Grande. E é um orgulho para Socorro, né? Ter uma e é um figura programa como do ele, né? governo, né? Com o conservatório.
trazendo grandes mestres da música para dar... Imagina, para quem está aqui, a música salva, a cultura, gente. Humaniza. Você se sente visto, incluído. Você sabe que eu quando vim aqui no Carnaval em Socorro, sempre tinha um grupo, um bloco lá de São Luís do Paraitinga que vem aqui, né? O bloco da Maricota, coisa assim. Então a gente conheceu aqui, né? Aí agora eu fui passar o Carnaval lá em São Luís do Paraitinga pra ver a banda da Maricota lá ao vivo, né? Desculpa, o bloco. E lá o Carnaval das Marchinhas, é uma delícia. Fomos para ficar 2 dias, ficamos 4. E eu percebi uma coisa lá, quase todo mundo toca algum instrumento, cara. O bloco assim, vai sair o bloco tal, não tem competição. Tem aquelas competições das marchinhas antes, né? Mas o cara, eu tava vendo assim, o cara que toca nesse bloco, depois ele tá tocando troca no a outro. camiseta, troca no outro. E aquela coisa, o cara vai chegando com o seu instrumento, vai aderindo ali e pode acompanhar. Então a música é uma coisa fantástica. Vou presidir a Comissão de Educação e Cultura esses próximos 2 anos lá da Assembleia, e eu quero trabalhar muito um tema, se você me permitir. Sim, por favor. Já estourado no tempo, mas de trabalhar música nas escolas. Eu acho que, primeiro, a oportunidade de muitos profissionais poderem trabalhar. Segundo, agora com o ensino integral, os alunos ficam mais tempo na escola. Ele não vai ficar só ali, né, no livro didático, aprendendo as matérias. Contato, mais mas cedo, pode ter música, além do esporte. Então é grande oportunidade. E aprender um instrumento, aprender a tocar. A música é uma coisa fantástica, né, da nossa vida. Então, e Socorro também tem essas coisas, né, como Toninho Ferragutti. Sim, e Socorro, com os conservatórios, é um celeiro musical. Inclusive lá na Maricota tem socorrista também, a Mara Rubia. Ah, Mara! É mesmo, é? Olha só. Uma das vocalistas lá. Olha só. Também. Ah, é verdade. É uma menina negra. É verdade. Eu antes de sair a banda. Olha só que coisa bacana. Olá. Nós conhecemos ela lá em São Luís agora. Rafael, a música salva? Acho que é a minha vida só. Então... Aqui o especialista. Então, muito obrigada. Tamo junto. Gente, então estamos conversado. Obrigada e semana maravilhosa para todo mundo. Amanhã vocês têm assunto para falar no trabalho. E me acompanha aí nas redes sociais. Verdade. Simão Pedro Chiovetti. Eu, aliás, queria dar uma informação. Eu fiz uma postagem sobre o negócio dos pedágios aqui. 4.000 curtidas, né, no Instagram e 100.000 visualizações no TikTok, o que significa que é um assunto de alto interesse, né? Sim, eu vou pôr o link aqui nos comentários abaixo dessa postagem, porque sim que é importante. Um abraço. Obrigada, Rafael Pompeu. Obrigado, Rafael, pela ajuda. R3, tamo junto. Entra no ar o patrão. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Pode Fran, história de vida. Pode Fran acontecer.